Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Vaz Concurso. Eu sou o Gabriel Vaz e hoje nós vamos trazer um aulão extremamente focado aqui para a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo e outras guardas também. Lembrando que nosso foco é te levar até a aprovação. Eu já tenho 2 aprovações e hoje estou buscando a terceira, porque todos nós somos eternos aprendizes. Fujam daquelas pessoas que falam que sabem tudo. Sendo assim, se você gostar desse vídeo, deixe sua curtida, compartilhe e deixe seu comentário. Então vamos direto ao foco, que é o assunto, vamos falar dos direitos e garantias individuais. Sendo assim, nós temos que prestar atenção nesse assunto, pois é um assunto que é de extrema recorrência, sempre cai. E como eu disse para você, na parte de constitucional, a VUNESP ela gosta de saber se você está atento a essas regras, ok? Então quem pode adentrar a casa de um morador? Qual é a autoridade que pode bater na sua porta ou arrombar a porta da sua casa sem nenhuma penalidade? Então vamos estudar. Lembrando que a casa ela é o asilo inviolável. Existe ali também o princípio da dignidade humana, que eu não posso interferir na sua vida privada. Porém, tem alguns casos, exceções, que as autoridades policiais, por exemplo, como a Guarda Civil Municipal, como a Polícia Militar, como a Polícia Civil, ou a Polícia Penal, ou até mesmo o Corpo de Bombeiro, pode entrar na sua residência. E quais são esses casos? Então, nós temos aqui o caso de determinação judicial. Então imagina que Mévio ele está sendo procurado e tem uma ordem judicial para que a Polícia Civil vá até a casa dele e prenda ele. Só que a gente tem que prestar atenção que o cumprimento dessa determinação judicial somente pode acontecer no dia. Então pensa assim, no dia o juiz manda, à noite não. É uma brincadeira que a gente usa para a gente guardar. Então, somente no dia que essa determinação judicial pode ser cumprida. Por que eu estou enfatizando isso? Recentemente teve a prova do TJ São Paulo para o cargo de escrevente, que caiu uma questão querendo confundir o candidato e muitas pessoas erraram. Então guarda isso. Se eu estou falando aqui é porque eu já fiz questões e eu faço bastante questões e eu sei que caem, ok? Então nada que a gente fale aqui é coisa da nossa cabeça, é a gente que está inventando ou pegando da IA. Não, é o que vai cair. Então durante o dia e noite, nós temos aí o caso de flagrante. Então qual é o flagrante? É quando a pessoa está cometendo um crime. Então suponhamos que Tício está espancando a sua namorada ali dentro da casa dela. E aí tem uma viatura da guarda municipal passando, fazendo patrulhamento ali durante o período da noite. Você aí que já quer ser o adicional noturno, já quer ganhar mais, já foi para a noite, viu essa situação. Você pode entrar nessa residência? Então, mesmo estando à noite, você pode realizar essa, vamos dizer assim, a grosso modo, a invasão desse domicílio. Por quê? Tem um caso de flagrante acontecendo. Presta atenção nisso. Por quê? O que a banca fez, a VUNESP, que vai aplicar a prova de vocês, e essa prova não vai estar fácil. Então ela colocou assim, que um policial severo, ele chegou numa residência e viu uma pessoa em flagrante e tinha outra pessoa que tinha um cumprimento de ordem judicial. E ele viu essa pessoa e essa pessoa estava dentro da residência dele. Ou seja, então nós temos 2 situações e o período era noturno. Quem ele pode prender? Ele só vai poder prender aquele caso que foi o flagrante, ou seja, que ele está cometendo o crime. O referente à ordem judicial, ele não pode prender. Por quê? Ordem judicial, lembra que o juiz só manda de dia. Se o juiz vê isso daqui, vai me mandar me prender. Dia e noite, sobre desastre. Então, suponhamos que estão em patrulhamento e vê e observam que vai cair uma árvore em cima de uma casa, ou que uma casa está começando a pegar fogo. Você pode arrombar a porta, entrar dentro da residência, sem sofrer nenhuma penalidade, sem sofrer nenhum processo administrativo, porque você está seguindo a Constituição brasileira, a Carta Magna, ok? Para prestar socorro. Então
suponhamos que você vê uma criança, está em patrulhamento ali, você vê uma criança engasgada, você pode, não tem ninguém ali, você arromba essa porta e faz os procedimentos corretos, ok? Então, outra coisa que nós temos que levar em consideração é que a casa, ela é um quesito abrangente. Ela entende qualquer recinto, seja de natureza residencial, seja de natureza profissional, permanente ou temporária. Isso que a doutrina nos ensina. Sendo assim, o que isso significa? Temos vários casos de pessoas que moram em cabanas. Nesse caso específico, ali é a casa do indivíduo, pensando de uma forma jurídica, ok? Vamos agora dividir um pouco o nosso conhecimento, só para a gente fazer uma revisão disso. A gente tem que lembrar que a casa é asilo inviolável. Ninguém pode adentrar a casa sem ordem judicial ou consentimento do morador. Consentimento do morador. Não consentimento do primo, não consentimento do vizinho, tem que ser o morador que faz. Para você, olha, você pode entrar na minha residência. E hoje já existe também até jurisprudência, isso aqui é um pouquinho a mais, estou dando um suco aqui mesmo, né? Trazendo só aqueles conteúdos de primeira, mas é apresentado na jurisprudência que o policial ele precisa ter isso registrado. Ele não deve apenas falar, olha, me deixaram entrar na residência. Então, é importante ter o registro dessa autorização. Então, vamos expandir aqui um pouquinho o conhecimento. Em busca de veículo automóvel, a motocicleta, navio, avião, é coisa pertencente à pessoa, razão pela qual deve ser equiparada a busca pessoal sem necessitar de mandado judicial. A única exceção fica por conta do veículo destinados à habitação de indivíduos, como ocorre com os trailers, cabines de caminhão, barcos, entre outros. Guilherme de Souza Nucci, que é um grande doutrinador, trouxemos a referência aqui para você. Por que o nosso querido doutrinador trouxe essa informação? Porque muitas vezes a pessoa fala, olha, você não vai revistar meu carro porque o meu carro é a minha casa. Mas ele está falando aquilo ali da boca para fora. Para configurar, para precisar de uma ordem judicial, de um mandado judicial, o que acontece? Tem que ser aqueles trailers, tem que ser um caminhão, que o indivíduo realmente mora, tem habitação dentro desse ambiente. Por que é importante trazer a doutrina para vocês? Porque a VUNESP, mesmo sendo ensino médio, ela cobra um pouquinho de jurisprudência e de doutrinadores. Então vamos continuar falando sobre agora aqui a liberdade religiosa. Depois a gente faz uma revisão geral e depois vamos resolver questões, ok? Vamos falar sobre a liberdade religiosa. Para começar, você vai ser um profissional da segurança pública, você tem que entender que as suas crenças, que os seus valores, eles têm que muitas vezes ficar na sua casa, na sua pessoalidade. Por que eu falo isso? Porque existem pessoas que colocam a religião acima das outras, mas a nossa Constituição, ela traz essa proteção. E por que, Gabriel, ela traz? Porque acontecem muitos casos de intolerância religiosas. Mas vamos para o foco do que você precisa saber. É inviolável a liberdade de consciência ou de crença. Então ninguém pode ser punido, ninguém pode ser humilhado porque acredita em Alá, porque acredita em Deus, porque acredita em Maomé, enfim. Essas pessoas, elas devem ser respeitadas. Assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Na minha cidade só vai existir culto religioso de uma religião X. Não. Isso é vedado, ou seja, é proibido. Garantia na forma da lei da proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então acontece muito, às vezes, das pessoas chamarem uma guarnição, seja da Polícia Militar ou da Guarda Civil. Olha, esse povo aí tá fazendo barulho, esse povo não deixa a gente dormir. Mas
é uma religião específica. E você não vai poder entrar lá e quebrar tudo, falar, ó, essa religião é errada. Não. Por quê? A Constituição garante a proteção aos locais de culto. E aqui também eu trouxe para vocês um tema, que é o tema 386 do Supremo Tribunal Federal, que ele também expande essa proteção àquelas pessoas que são testemunhas de Jeová. Essas pessoas, elas têm uma crença que elas não doam sangue, que elas também guardam o sábado, os adventistas também. Essa questão que nós estamos falando aqui, o pessoal que é adventista, os quais não trabalham aos sábados. Nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, é possível a realização de etapas de concursos públicos nas datas e horários distintos dos previstos no edital, por candidato que invoca escusa da consciência por motivo de crenças religiosas, desde que apresente a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. Ou seja, isso já ocorre. Se você perceber, antes existiam as provas aos sábados. Aí, o pessoal da Testemunha de Jeová e dos adventistas, especificamente os dos adventistas, eles alegavam que eles não poderiam trabalhar ali no sábado por motivos religiosos. E aí, hoje, as provas são aplicadas no domingo, ok? Então, lembrando que nem todo direito é absoluto. Vocês veem aqui que não pode causar danos à administração pública. Como a administração pública percebeu que não era viável ficar aplicando 2 dias de prova e iria gastar muito, aplica agora somente no domingo, ok? Então também nós temos o caso da doação de sangue, transfusão de sangue, que a Testemunha de Jeová tem esse direito de não realizar esse procedimento. Gabriel, por que você está trazendo essas informações? Porque cai na prova. Simples. Vamos focar no que importa, que é a prova. E aí, sabendo disso, vamos para a próxima informação. Liberdade de pensamento. Será que eu posso pensar? Será que eu posso falar qualquer coisa? Como é isso aqui no Brasil? É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Eu preciso explicar uma coisa bem simples para vocês. Esses dias eu estava conversando com meu primo e eu falei para ele, olha, primo, nem todo direito é absoluto. A gente pensa que, nossa, é um direito fundamental, é uma garantia individual, mas ela não é absoluta. Por quê? Existe a liberdade de fazer greves e manifestações, mas também existe a liberdade de locomoção. Esse já é um assunto um pouquinho mais complexo para quem está estudando direito. Na aula de constitucional vai se deparar com esse assunto, que são os conflitos de direitos fundamentais. Sendo assim, eu preciso passar, imagina uma ponte, só tem uma ponte na cidade, e aí precisa passar ambulância, precisa passar pessoas para trabalhar, e o pessoal faz uma manifestação. Entende que os dois têm esse direito de ir e vir, direito de manifestação, direito à greve. Nesse caso, o correto é que haja ali uma conciliação para que todos consigam exercer os direitos de ambos, mas nem sempre isso acontece. Sabendo disso, nem todo direito é absoluto, é isso que eu quero que vocês entendam. Você pode ter a liberdade de expressar aquilo que você pensa, sim, mas é vedado o anonimato. Por quê? Se você deixa de forma anônima, você vai se esconder, você vai falar lá na internet, fazer comentários preconceituosos, falar sobre nazismo, enfim. E aí, como eu vou saber que é você? Então é proibido o anonimato, ou seja, você pode falar o que você pensa, mas desde que você apareça. Liberdade de reunião. Todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, vedado, ou seja, proibido o uso de arma. Então eu não posso pegar uma calibre 12 e ir lá para a marcha. Eu não posso ir lá para a marcha na Paulista com a 12, com a 9mm, com a Magnum, não, é proibido.
A banca, ela tem a mania de repetir essa questão e falar que é permitido o uso de armas. Então você tem que tomar cuidado. Ah, não, Gabriel, sou foda. Aí você está resolvendo várias questões, chega cansado e não presta atenção nisso. Esse material que eu estou usando, eu vou disponibilizar para vocês de forma gratuita. Você que chegou até aqui, só clicar no link do grupo do WhatsApp que você vai ser direcionado e vai receber esse material gratuito, ok? Requisitos: prévio aviso à autoridade competente, independente de autorização. Não eu quero fazer um culto religioso numa praça, lá na Praça da Sé. Eu preciso de autorização? Não, mas eu preciso avisar antes. É um prévio aviso. Não frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Então a religião da Umbanda quer fazer um culto, uma liturgia religiosa na Praça da Sé, e aí o pessoal evangélico também quer fazer. Não pode haver essa frustração, essa colisão entre duas reuniões. É importante para ficar claro para vocês. E aí, sabendo de todas essas informações, nós vamos direto ao ponto, que é na resolução de questões. Lembrando que todas as questões que eu estou trazendo aqui são questões atuais e questões da banca VUNESP. Então vamos lá, resolver essa questão. O artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal Brasileira, de 88, versa sobre a liberdade de manifestação do pensamento. Esse artigo apresenta em sua redação um direito e uma garantia. Dessa forma, é possível afirmar que a. O anonimato é uma garantia de que o cidadão pode se manifestar livremente. Será que o cidadão ele pode se manifestar, ou seja, falar aquilo que ele pensa, aquilo que ele quer? Por exemplo, o monarca, ele teve uma fala extremamente infeliz, que até então contra os princípios constitucionais. Sendo assim, essa alternativa está incorreta, porque eu não posso chegar aqui nesse vídeo, começar a cometer homofobia, cometer xenofobia, diversos tipos de preconceito. Tudo que eu falar, eu devo ser responsabilizado. B. O direito à livre manifestação do pensamento é absoluto. Vamos grifar essa palavra absoluto, ou seja, não admite qualquer restrição. Então eu posso falar, por exemplo, como falaram, que o ministro ali, Flávio Dino, parecia um rocambole. Então essas coisas a gente tem que se pensar. Então o direito não é absoluto, não é como em outros países. Então a alternativa B ela está incorreta. C. O anonimato é legítimo em determinadas situações de manifestação do pensamento, como em caso de discriminação. O anonimato é legítimo em determinadas situações de manifestação do pensamento, como em caso de discriminação. Então é só em determinada situação que eu posso manifestar o meu pensamento? Não. Você pode manifestar o seu pensamento na sua empresa, na sua casa, nas suas redes sociais. Por exemplo, em outros países, é até uma notícia de atualidade, na China, o que acontece? As pessoas que gravam conteúdo, assim como eu gravo, mas, por exemplo, os coaches aqui que gravam, falam sobre saúde mental, enfim, lá na China eles precisam comprovar esse saber, esse notório saber, com títulos e assim ganhar uma autorização para gravar. Aí é um caso de atualidades, reflitam sobre isso, que pode cair também na sua prova. D. A vedação ao anonimato é uma garantia, pois permite a responsabilização daqueles que cometem excesso na manifestação do pensamento. Vamos lá, vamos ver, essa alternativa está interessante, a D, vamos guardar ela e vamos ir para E. A vedação ao anonimato vai de encontro ao disposto no artigo 5º, inciso 4º da Constituição, tendo em vista que não é permitida a censura no ordenamento jurídico brasileiro. Na verdade, aqui nós iríamos de D. Por quê? A vedação ao anonimato é uma garantia. Ou seja, é vedado o anonimato. Você não pode se esconder, fazer igual o pessoal faz na internet. Comete vários crimes
estão se escondendo, mas são rastreadas através do IP. Eu não posso também colocar uma máscara, tirar totalmente uma identificação para falar mal de determinada pessoa, de determinada situação. Quando eu falo vedado, é proibido. Isso permite a responsabilização daqueles que cometem excesso na manifestação do pensamento. Então, é o caso do monarca, cometeu excesso, foi punido. Então, a nossa alternativa correta é D de diamante, ok? Temos aí a nossa correção, que é a alternativa D. Vamos passar agora para o gabarito comentado. Eu já vim comentando para vocês, mas trazendo algumas características aqui um pouco mais aprofundadas, que esse é nosso objetivo, não só trazer o básico, mas aprofundar esse estudo. A vedação anonimato é uma garantia, pois permite a responsabilização daqueles que cometem excessos da manifestação do pensamento. A liberdade de expressão é o direito à informação, embora fundamentais, não possuem caráter absoluto. Lembre, nenhum direito é absoluto. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o caso de morte. É permitido a pena de morte? Não, salvo ou exceto em caso de guerra declarada. Se houver uma guerra no Brasil e a pessoa não quiser lutar, ela vai ser fuzilada, ok? Como a honra, a imagem, a vida privada em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana. Assim como existe o direito de você manifestar o seu pensamento, também existe o direito da pessoa ter a sua integridade moral, a sua dignidade da pessoa respeitada. Sendo assim, nós temos aqui um acórdão, né, da segunda turma civil falando sobre esse caso, que a liberdade de expressão ela não é absoluta. Com isso, nós temos a nossa alternativa D. Pessoal, se você estiver gostando do vídeo, deixe seu like, curte, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas, porque isso ajuda o canal. Então aqui agora nós vamos ter penas permitidas. Para quem gosta de penal, vai ser aqui excelente, porque você vai lembrar daquilo que você estudou em direito penal, e também você que vai fazer o concurso vai ter direito penal. Você já presta atenção que isso está na Constituição e também está no Código Penal. Penas permitidas: privação ou restrição de liberdade. Então todos têm o direito de ir e vir, mas somente o Estado, né, protege o bem jurídico. É somente o Estado que pode falar para a pessoa ser presa. Então por isso existe aí leis que são contra o Tribunal do Crime. O Tribunal do Crime quer fazer justiça com as próprias mãos, mas quem faz justiça é o Estado. Por isso existe o Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana e Polícia Municipal recentemente. Perda de bens. Então o indivíduo cometeu um crime, então a pena pode ser a perda de bens. Suponhamos que ele lavou um monte de dinheiro ali com tráfico de droga, com, enfim, pornografia infantil, e ele construiu um império. Então ele vai ter a perda de bens também. Prestação social alternativa. Esses crimes são os crimes de menor potencial ofensivo, na maioria das vezes são lá no GCRIM. A pessoa vai fazer uma prestação de serviço à sociedade, vai lá num projeto, vai varrer o chão, vai participar de algumas palestras e aí ele assina. Ah, Gabriel, isso é errado. Gente, não importa. Concurso público, concurso não quer saber se é errado, se é certo, se você é de partido X ou Y. Ele quer que você acerta a questão. Toma muito cuidado, que eu tinha um amigo que ficava nessas neuras e errava tudo. Suspensão ou interdição de direito. Então agora nós temos as penas vedadas, as penas proibidas. Se acostume com as palavras. Vedadas é proibidas. Morte, então aqui ó, é uma pena vedada, proibida, salvo em caso de guerra declarada. Presta atenção, salvo em caso de guerra declarada. É proibido, mas se tiver uma guerra, você vai ser fuzilado se você não quiser lutar pelo seu país. De caráter perpétuo, por mais que seja horrível o crime que a pessoa cometeu, não existe pena perpétua. Trabalho forçado.
Olha, lembra lá do Pica-Pau que tinha os presos lá que ficavam batendo nas pedras, que ficavam quebrando pedras? Tem pessoas que acreditam que acontece isso no Brasil, mas não existe pena de trabalho forçado. Ó, você vai trabalhar porque o Estado está mandando. Não, pelo contrário. O preso que trabalha, ele tem ali uma redução na pena dele, em dias. De banimento, cruéis, então eu não posso, por exemplo, mandar a pessoa embora do país, ou cruéis, tipo, como existiu em alguns países, existiam métodos de tortura, existiam livros sobre isso e era aplicado nessa tortura. Cruéis, por exemplo, o Holocausto exerceu aí uma pena cruel àquela pessoa que pensava diferente a eles. É assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral. E, além disso, traz uma outra característica. Né? Caiu assim, ó, nós temos aí na VUNESP 2022, Guarda Civil Municipal, Prefeitura de Sertãozinho. E aí nós temos outra questão. Nos termos do artigo 5º, inciso 9º da Constituição Brasileira, um guarda municipal pode entrar na casa de um cidadão sem o seu consentimento. Olha só, sem o seu consentimento. Veja que a banca VUNESP gosta de trazer casos práticos. Por ordem de autoridade policial de plantão, por ordem do delegado. Pensa assim, se o juiz não manda nem... Se o juiz, como eu disse para vocês, manda só de dia, imagine o delegado. Então aqui não. Se o delegado falar para um guarda civil, durante a noite, vai lá, entra na casa dele e traz o mévio para mim, isso é abuso de autoridade. Essa alternativa está incorreta. Em caso de indivíduo procurado pela justiça, mesmo à noite, olha só que essa questão se repete, mesmo à noite, quero que você dê a pausa e responda. Não, ordem judicial é durante o dia, o juiz manda só de dia. Por suspeita de prática de crime hediondo, nossa, estou suspeitando. Não. Uma, porque a Guarda Civil tem as atribuições bem direcionadas na 13.022, que vai ser os temas dos próximos vídeos. Então, a polícia ela não pode entrar por suspeita, ela tem que ter certeza. Tem que ser o flagrante delito. Então, estou vendo ali o cara comercializando droga, estou vendo ele agredindo uma pessoa... D. Por requisição do promotor de justiça? Não. Pensa quem é o cara máximo, quem é o cara que manda a pirâmide. É o juiz. O juiz, vamos dizer que ele é como se fosse o rei, só para vocês entenderem. E alguns se acham também, desculpa. Mas é isso. E, para prestar socorro, essa é a nossa alternativa. Então, tem uma criança engasgada ali durante a noite, você está vendo ali a casa pegando fogo, você vai adentrar essa residência, ok? Então, essa é a alternativa E. E de esperto que você é, e tenho certeza que vai ser aprovado. Agora, né, nós vamos resolver uma outra questão. Essa questão é importante a gente prestar atenção nessa tabela, que já está a resposta. Então esse é o nosso objetivo, não é trazer material, um monte de coisa, sendo que não vai cair. Penas permitiva, privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa. Estou falando mais rápido porque eu já expliquei. Suspensão, interdição de direito. Penas vedadas, morte. É proibido pena de morte, salvo em guerra declarada. Então, suponhamos aqui que a Venezuela entra no nosso país, a gente iria destruir a Venezuela, né? Mas suponhamos que eles entrassem aqui, tivessem essa audácia, e você falar assim, não, sou menininho de apartamento, sou Enzo, quero ficar aqui. Não, você tem que guerrear, filho. Você tem que ir pra guerra. Trabalho forçado, banimento e penas cruéis. Esse banimento não posso jogar a pessoa fora do país. Então vamos lá, nos termos da Constituição Federal não haverá pena, aí tem um espaço, pena do que aqui? Salvo em caso de guerra declarada. A expressão que completa corretamente o enunciado, ou seja, não haverá pena do que? Salvo em guerra declarada. Então aqui tem uma parte para você completar. De caráter perpétuo, de banimento, de trabalho forçado, essas penas elas são proibidas
mesmo em caso de guerra, não vou poder fazer uma pena perpétua, não vou poder bater, fazer a pessoa trabalhar de uma forma forçada, e de morte. Então, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, a nossa alternativa é a alternativa E, de esperto. Pessoal, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça o link do canal para você entrar no grupo, receber esse material. Nós vamos também criar mais materiais. Tem a Lei Maria da Penha ainda, tem os crimes contra a vida, os crimes contra a administração pública, que nós vamos aqui exaurir, ou seja, nós vamos trazer o máximo de informação como nós fizemos aqui hoje. E peço que você compartilhe esse vídeo que foi feito aí com muito foco e determinação e objetivo no que a Banca Vunesp está pedindo. A Banca Vunesp, ela tá ficando sapeca e a gente tem que cercar essa banca do caralho e acertar o máximo de questão. É isso, pessoal. Até a próxima. Um fraternal abraço para todos vocês.